Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala pessoal, tudo bem? Galera, na paz? Olha a gente aqui de volta. Estamos aí, está começando mais um podcast. Direto da Arca. Para vocês que não nos conhecem, eu sou o Alê. E eu sou o Fagner. Sejam todos bem-vindos ao podcast. Sabia que a gente ia fazer 4 anos? Daqui a pouco a gente já estamos com mais de 3 anos de gravação, hein? 4 Produção, anos, gente. mais de 3 anos de gravação. A gente começou a gravar na pandemia. Verdade, hein? Ou um pouco antes. Acho que um pouco antes. Pouca coisa antes, que a gente depois gravou algumas coisas de casa. Isso, que a gente pegou o livro lá do Cordeiro. Banquete do Cordeiro. Cordeiro. Nós estávamos em casa. Estávamos em casa. Banquete do Cordeiro. E você sabe que, ó, a gente tem várias coisas acontecendo. A gente teve um episódio, eu ouvi nesses dias, que você falava assim, pessoal, pra quem não sabe, está começando uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Nossa! Já passou de 2 anos, vai pra 3 anos a guerra já. Pra falar a verdade, essa guerra ainda existe. Tá acontecendo a guerra acontecendo ainda. E agora, ainda. que coisa louca, neste momento, a Ucrânia tá invadindo a Rússia. E hoje que tava falando E agora? E tratado de paz? Não vi algo de hoje, não era De quê? deles não, né? Não sei, eu só vi um jornal hoje lá, alguma coisa, eu nem... Os caras falam aqui agora. Estão falando do acordo de paz de Israel tá. com o pessoal da faixa de Gaza. Gaza, com o Hamas. Entendi. Mas assim, Israel falou de acordo de paz, mas colocou um monte de míssil numa escola esses dias, aí, essa semana. Matou um monte de criança, mas mesmo assim não vai ter paz. Não é. Se tem uma coisa que não tem no mundo, é paz. É isso. E para atualizar um pouquinho vocês, galera, aconteceu também um acidente aqui no Brasil, matando 62 pessoas de um avião que caiu, né? Que possamos também no nosso podcast, você que está em casa, quando vocês ouvirem também, que possa rezar pelos familiares, né? Sobre o acidente que aconteceu. Isso só mostra como a gente demora para publicar. Então... Porque depois que a gente tá registrando os fatos do momento da nossa gravação, pra vocês terem ideia. Provavelmente o ano que vem... Lá em dezembro você vai ver que já fez um ano. Falta publicar. Episódios que faltam publicar. A gente não terminou ainda a saga de publicar a saga de Maria neste momento das aparições. Recapitulando. Não terminamos. Garamandal. Produção, vamos publicar amanhã. Nós vamos publicar qual? Campinas. Coroa das Lágrimas, Campinas. Então, galera, só pra vocês saberem, aconteceu um acidente em 2024, tá? Que possamos em 2025 ainda rezar para essas pessoas. Em agosto de 2024. Mas tira a brincadeira de lado, aconteceu mesmo esse momento difícil pra eles. Demora mesmo, galera, porque o Lu, que é o nosso editor-chefe, Master Big, ele é muito corrido e falou assim que vai fazer... E a gente também não consegue gravar. Ele falou que vai tentar fazer um amanhã, outro depois de amanhã e pra ser do dia 2027. E pelo seguinte também, não é só o Lu tem dificuldade pra editar e a gente tem dificuldade pra gravar. Pra falar. Se a gente tivesse publicado tudo, ainda assim, porque nós estamos tentando a gravação há um mês. tempo, mas um mês. Um mês pra gravar esse episódio. Eu acho... Mas tudo bem. Vai dar certo, vocês vão gostar, tá muito bom. Tá? A gente quer agradecer porque nós estamos com 4.000 plays, 3.900 plays, comentários, interações, muito legal, pessoal. Comentem aí, vão falando com a gente. Mas vamos começar então? E só pra aproveitar, tá no YouTube também, podcast Direto da Arca. Segue a gente lá. E o que nós vamos falar hoje? Você tinha cabelo no primeiro? Acho que não tinha. Não, já era careca já. Eu vi que você ficava fazendo assim, eu até falava várias vezes. A gente continua. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre este livro maravilhoso, História de uma Alma, e obviamente sobre Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Então, este livro aqui vai ser o nosso livro guia dos próximos episódios. Vamos rodar a vinheta, então vamos começar. Roda essa vinheta aí e vamos embora. Então é o seguinte, este livro aqui, o que nós poderíamos fazer, né? A gente comentou várias vezes aí, quando a gente estava preparando o podcast, nós poderíamos simplesmente vir e
contar em um único episódio sobre o livro é uma forma. Mas tem muita gente já fazendo sobre isso. Ficar no YouTube vai ter um monte de gente fazendo que já direto, que já gravaram, que já contaram a história. E não dá uma explicação real às vezes, não, né? Tem excelentes explicações, excelentes. Claro que uns pegam pontos mais específicos do que outros, isso. como por exemplo, o ponto que desse livro que mais, porque na verdade esse aqui são todos os manuscritos, né? O manuscrito A, o B e o C. O ponto que mais pegam sempre é o manuscrito B, porque é no manuscrito B que tem a doutrina, né, que tem a doutrina dela. Então, Santa Teresa do Menino Jesus, ela foi reconhecida pelo Papa João Paulo II como doutora da Igreja. Então, onde é que está a doutrina da doutora da Igreja? Então, a doutrina da Santa Teresinha está no manuscrito B, que é um pedaço desse livro, bem pequeno, inclusive. Se a gente pegar aqui o manuscrito B, ele vai estar, aqui nesse pedaço do livro, né? Nesse livro aqui chama, é uma carta para a Irmã Maria, e aí ele vai até aqui. Esse é o pedaço da doutrina. Pouquíssimo. Fim. Muito pouquinho, né? Quer dizer, mas é muito pouco, mas extremamente rico. Então a doutrina está nesse pedaço do livro. Então é o que você mais vai encontrar na internet, e com razão, talvez, esse pedaço aqui. Mas, quando nós estávamos preparando a pauta e também a gente estava pensando, e eu estava pensando muito nisso em casa, eu tenho uma grande amiga, não vou falar o nome dela aqui, porque eu não tenho essa autorização, mas eu tenho uma grande amiga que ela, inclusive, conheceu o futuro marido dela, muito provavelmente aí e ela fala nisso, né, a história pra gente, tem uma participação de Santa Teresinha, nessa fenomenal, quando ela encontra o futuro marido, que na época se tornou namorado, mas ela fala que Santa Teresinha, ela diz, ela persegue, entre aspas, mas de um jeito carinhoso, mas ela nunca conseguiu ler o livro História de uma Alma. É que ela nunca leu, ela já tentou várias vezes, mas ela diz, nossa, mas parece um livro tão infantil, não consegui ler. Mas é um livro maravilhoso, então por conta dessa conversa com ela, eu achei assim que pudesse ser muito legal que ou mais útil, mais proveitoso para vocês, que nós fizéssemos uma leitura comentada. Igual nós fizemos com o Banquete do Cordeiro. Banquete do Cordeiro, isso que eu ia te falar agora. Uma leitura comentada sobre esse livro, que pode ser útil para a pessoa que ou não tem o livro, ou não tem tempo, né? Porque o podcast é assim, você vai ouvindo na academia, lavando louça, uns no banheiro. Também tem gente que faz isso. No ciclismo. Quem? Ciclismo, na bicicleta. Na turma do pedal. E não trabalhar que nem eu. Você tem turma do pedal? Não, eu não tenho. Você tem turma do pedal? Caramba. Eu tenho da pernada. Turma do pedal. De manhã eu vou com uma senhorinha pra trabalhar. Aí a turma da pernada. As velhas já vai que eu tinha cansado no trabalho. Elas, tchau, fica cuidando. Tchau. Turma da pernada. Já tô morrendo. Então a ideia aqui vamos fazer uma leitura guiada. Bora. Do História de uma Alma. Separamos aqui muitos parágrafos, zero pressa, tá? Então a gente vai lendo parágrafo a parágrafo, vamos comentar um pouquinho, porque, assim, eu acho que é melhor a gente deixar a Santa Teresinha falar dela por ela mesma. Ela mesma falar dela. Sim. Um resumo que a gente pode trazer, né, que eu acho que é o resumo que é mais interessante, porque no livro você não acha isso com tanta facilidade, até deixei anotado aqui no celular, é o seguinte... Santa Teresinha, ela nasce em 2 de janeiro de 1873 e morre em 1897, que ela morre com 24 anos, tá? Muito nova, morreu, né? Morreu muito nova. Mas o que eu acho interessante, assim, o pai dela é o Luiz Martin e a mãe é a Zélia Guerrin. As irmãs, e aí vamos deixar isso aqui gravado porque vai voltar várias vezes, porque ela cita demais as irmãs no livro. As irmãs têm o nome de batismo e o nome que receberam quando se tornaram freiras, né? 3 delas no Carmelo e uma outra numa missão em Caenon. Vamos dar uma olhadinha nela. Então, primeira, a Marie-Louise Martin, nome religioso dela é a Maria do Sagrado Coração. A Maria do Sagrado Coração é a destinatária do manuscrito B, que é uma carta, que é o que eu disse, que é onde está a doutrina mesmo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então ela é a destinatária. Essa é a irmã, ela foi a primeira irmã para entrar para o Carmelo.
lá da cidade de Lisieux, de né? todas... De Lisieux, especificamente. Certo. A primeira das irmãs. Porque as 4 foram. As 4 se tornaram religiosas, tá? 4. Depois a gente tem, essa foi a primeira a entrar. Depois nós temos a Pauline Martin. A Pauline Martin, o nome religioso dela é Madre Agnes de Jesus. A Pauline foi a quem mais influenciou a Teresinha. Então a gente vai falar de Pauline, vai ter muita coisa sobre a Pauline. Teresinha vai chamar a Pauline de minha mãe, porque é a segunda mãe. Porque a mãe da Teresinha morre e no livro isso retrata, tá? Interessante. Ela se torna, é a Pauline que se torna Madre Superiora do Carmelo de Lisieux. Tá? Então a Pauline se tornou Madre Superiora. Depois nós temos a Léonie Martin. Então o nome religioso dela é François Thérèse. Então essa é a irmã François Thérèse. A Leônia, né, ela entrou para a congregação da Visitação em Caen, após algumas tentativas frustradas de vida religiosa. Então ela está em processo de beatificação. Depois a quarta irmã é a Céline Martin. O nome religioso dela é a irmã Genoveva, da Santa Face. A Céline vai ter muita coisa, porque a idade da Céline é relativamente próxima da idade de Teresinha. Então elas interagem muito na infância. Uhum. É bacana. Esse pedaço do livro é bem legal. É provavelmente uma das primeiras partes que a gente já vai falar. A Céline foi uma das últimas, né? Ela foi a última, desculpa, a irmã das irmãs a entrar para o Carmelo, seguindo Teresinha. Então a coisa é assim, vamos lá. Nós temos o Louis Martin, né? Ou Louis Martin. Então nós temos o Louis Martin e a Zélie Guérin, são os pais da Teresinha, eles geram 5 filhos. 5 filhas, no caso, né? Uhum. Porque 4 morreram, tá? Então, na verdade, são 9. Total 4 de morrem, 5 ficam vivos. Então, nós temos a Marie-Louise, que é a irmã Maria do Sagrado Coração, entra para o Carmelo. A Pauline, que vai se tornar a irmã Agnes, entra para o Carmelo. Depois nós temos a Léonie Martin, que não entra para o Carmelo, mas entra para a Congregação da Visitação. Nós temos a Céline Martin, que entra para o Carmelo, e a Teresinha, que entra para o Carmelo. Vou só inverter, porque a Teresinha entra primeiro que a Céline, tá? Vocês vão entender por que isso acontece, tá? Eu não fico dando muitos spoilers aqui. Isso que eu ia falar, vai devagar aí, cara, tem que deixar não tem muita coisa, muita curiosidade. Porque acontece muita coisa extraordinária na vida da Teresinha. Muita coisa extraordinária, tá? Então é isso que nós vamos fazer, uma leitura guiada deste livro. Esse livro aqui é da editora Paulus, e quem faz a tradução dele, especificamente, são as irmãs aqui de Cotia, do Carmelo de Cotia, tá? Então isso é um negócio interessante. Esse livro aqui, ó, foi feito por ocasião do centenário da Teresinha de Lisieux. Então esta edição, vamos dizer assim, não essa impressão, né? Mas esse livro, ele foi escrito não é a melhor forma, né? Ele foi ajuntado, os manuscritos foram ajuntados em 1973, porque fazia 100 anos do nascimento de Teresinha, tá bom? Então uma nova edição dos manuscritos está aqui. A ideia desse texto é uma fidelidade ao texto autêntico produzido pela pena de Teresa e pacientemente reconstituído em seu teor original, graças às pesquisas críticas do padre Francisco de Santa Maria, que é o editor dos manuscritos autobiográficos aí de 1956. Beleza. Aqui na outra página eu ia falar da fonte, né? Reproduz o texto com toda a exação, o mesmo dos manuscritos autobiográficos, isto é, dos 3 cadernos nos quais a santa consignou em 3 anos diferentes suas reminiscências e suas reflexões. Então vamos lá, vamos aos manuscritos. Manuscrito A, redigido por Teresa entre o começo de janeiro de 1895 e 20 de janeiro de 1896, a pedido da sua irmã Paulina, então priora do Carmelo de Lisieux. Trata-se de reminiscências de infância, com o título História Primaveril de uma Florinha Branca, escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus. Então, aqui tá, ela escreve para a irmã dela e o manuscrito A vai contar sobre a infância. Eu acho que é muito interessante, é muito interessante a gente conhecer a infância, porque, que é o que a minha amiga falou, que é, nossa, historinha de criança.
Cara, mas teve uma palestra, um vídeo do padre Vander Maria, de Santo Amaro, né? Que ele fala que a santidade é desde cedo. Então as ações de santidade já aparecem muito cedo. Vão ser raríssimos os eventos onde as manifestações de santidade não aparecem nenhuma delas na infância. Hoje é que dia que é hoje? Dia 16 de agosto. Por exemplo, dia 14 de agosto, anteontem, foi o dia que a gente celebra aí o São Maximiliano Maria Kolbe, que é o padre que morreu em Auschwitz, no campo de concentração do Hitler. Você pega ele, cara, ele é muito novinho, se eu não me engano, por volta de 9 anos, Nossa Senhora aparece para ele, ele fez uma travessura para a mãe disse, o que vai ser de você? Né? O que vai ser de... O nome dele de batismo era Raimundo. Imagina um polonês chamado Raimundo. Mas o ponto é o seguinte, Nossa Senhora aparece para ele com 9 anos de idade e mostra 2 coroas para ele. Uma coroa branca, que simbolizava a pureza, e uma coroa vermelha, que simbolizava o martírio. E perguntou qual delas ele queria. Ele disse, eu quero as 2, a pureza e o martírio. Então, muito novo, parece muito novo, né? É muito novo. Então, acho que vai ser interessante a gente ler sobre a infância de Teresinha, porque vamos ter noção dessa santidade muito nova. Depois tem o manuscrito B. Sem contar a inocência também de todo esse processo, né? Sim, todos esses processos a inocência dela. Ali, né? Sim, a inocência dela como um todo. Olha o manuscrito B, composto de 2 partes, uma elevação da alma a Jesus, escrita 8 de setembro de 1896, e uma carta à Irmã Maria do Sagrado Coração, a sua Irmã Maria, à guisa de prólogo do presente escrito e redigida entre 13 e 16 de setembro de 1896. É aqui que vai estar a doutrina da grande doutora Santa Teresinha do Menino Jesus. A doutrina vai estar aqui. Vamos chegar lá na frente. Provavelmente não vai ser nesse episódio. Manuscrito C. Caderno dedicado à Madre Maria de Gonzaga, uma das suas outras irmãs, feita de novo priora em 1896, redigido em junho de 1897, então ano da morte já. Sim. É um complemento das reminiscências de Teresa a respeito de sua vida religiosa, evocada muito de relance no manuscrito A, e alonga-se sobre as exigências da caridade fraterna, que a santa nesse mesmo ano redescobrira em profundidade. Então aí depois nós temos o manuscrito C. Tem muitos especialistas em Santa Teresinha que vão dizer que, na verdade, a sequência é manuscrito A, manuscrito C e depois o manuscrito B. Porque, de fato, como você está vendo aqui... Existe mesmo. Há uma sequência clara, lógica, entre o manuscrito A e o C. E o B, ele é mais a parte da doutrina sobre ela, mesmo porque o B é uma carta, não é exatamente um manuscrito, assim, tão grande, tá bom? Vamos lá. Primeiro, quando a gente avança aqui no próprio livro, na introdução do livro, vamos pegar aqui a introdução. Acho que essa aqui a gente não precisa ler tanto assim. Aqui a introdução mesmo do prólogo, e a gente tem esse prólogo aqui. É grandinho. Ele é grandinho, mas acho que aqui dá para contar de forma mais resumida, porque vai contar mais a história da família dela. Tá esse prólogo aqui. A gente vai ter assim, né? Nada é tão cheio de mistério como as silenciosas preparações que esperam pelo homem, desde o limiar de cada vida. Tudo vem a termo antes de completarmos nossos 12 anos. Isso é frase da Santa Teresinha. Tudo vem a termo antes de completarmos 12 anos. Vai. No que diz respeito a Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, tudo veio realmente a termo só aos 30 de setembro de 1897, quando ela, minada pela tuberculose, expirou na enfermaria do Carmelo de Lisieux, com a idade de 24 anos e 9 meses. Então tudo veio a termo, ou seja, tudo chegou ali no seu ápice, na verdade aos 24 anos, que é quando ela faleceu,
lá no Carmelo de Lisieux, com tuberculose. Quando Santa Teresinha faleceu, gente, para o Carmelo, Santa Teresinha era uma freira comum. Certo. As irmãs não viam na Santa Teresinha nada de diferente. Uma simples... Normal, uma irmã, Sim. ali, e nada muito especial, tá, com a Santa Teresinha. Mesmo porque quem pede muito por ela, né? quem pede para ela escrever a história é a irmã dela. Então, as irmãs dela sabiam da grandiosidade que ela era, porque tinham convivido com ela, obviamente, mas as outras irmãs do Carmelo, não. Não sabe. Ela fazia a rotina normal. A começar que, assim, Santa Teresinha não era feita grandes penitências, assim, de mortificações. Ela tentou até usar um crucifixo. Ela tentou usar um crucifixo que tinha uns espinhos, assim, para machucar mesmo, para ela sentir um pouco mais de dor, mas já logo ela adoeceu, não conseguiu usar muito aquilo. Assim, não quer dizer que ela não fazia mortificação, Não tá? Porque no Carmelo tem muita mortificação. Tá? Às vezes tem flagelo 3 vezes por semana, jejuns rigorosíssimos. Ela fazia tudo normal, mas ela não conseguia fazer a mais. E tá tudo bem. Então, ela não era um destaque no Carmelo. Ela não era um destaque. Vai ver pela fragilidade da idade também, ajudaria? A gente vai ter uma história com ela e Nossa Senhora, depois a gente vai contar lá na frente, que provavelmente aquilo carregou alguma fama dela dentro do Carmelo, as irmãs ficavam ali, ela se tornou um pouco mais famosa. E porque também ela entra no Carmelo muito nova. Ela entra com 15 anos de idade. Dizendo, pra fazer ela ser mais nova, ter tudo isso, gerava alguma coisa ao contrário? Não quero falar muito mais sobre essa entrada dela muito nova, porque a gente vai ler no livro e é bem interessante porque que ela entra tão nova. Mas assim, ela era normal. Só que Santa Teresinha vai dizer que no coração da igreja ela quer ser o amor. Ela diz que lá do céu ela vai servir a terra com bênçãos. Com intercessão. E foi exatamente o que aconteceu, porque logo que Santa Teresinha morreu, começa uma enxurrada de manifestações e milagres. Ela chega a aparecer na trincheira da guerra, para você ter ideia para as pessoas. Então, assim, no Brasil, a devoção de Santa Teresinha, ela morre em 1897, no Brasil em 1908, a gente já tem manuscrito dela traduzido para o português no Brasil. Cara, você tá falando pouco tempo. 10 anos depois. 10 anos depois, cara, no Brasil. Lembrando que ela tá no Carmelo de Lisieux. Não é Paris. Ela tá em Lisieux. Então é interior da França. Então, assim, isso se desenvolveu muito rapidamente. Então ela foi uma santa prodigiosa. Prodigiosa, muito rápido. A beatificação e canonização dela, feita pelo Papa Pio IX, foi muito rápido. Um processo muito rápido. E depois, imagina, na década de 30 já começavam a falar que ela deveria ser reconhecida como doutora da igreja por conta do manuscrito B, que é pequenininho. Só quem vai reconhecer ela como doutora da igreja é o Papa João Paulo II, em 1997. Mas mesmo assim é muito rápido. O processo todo é muito rápido, se você olha. Mas por quê? Porque ela foi uma santa grandiosa. Mas grandiosa para fora do Carmelo. Sem que, lá dentro não era muita coisa. Ela nunca saiu, porque ela entra com 15 e morre com 24. E lá dentro ela não era muita coisa. Olha que coisa. Então, e foi conhecida por isso que ela é a padroeira das missões, né? Padroeira das missões. Porque, você vê, ela age por intercessão, as suas orações atingem o mundo todo com muita velocidade. Então isso que é interessante. Essa história aqui, como é que tudo começa? O prólogo vai contar a história dos pais dela. De forma muito resumida, nós temos o Lui e a Zélia. Zélia, né? Opa, senão eu me confundo aqui todo, que são tantos nomes, pelo menos Terezinha, que são muitos nomes. É isso mesmo. A Zélia. Nós temos o Lui e a Zélia, ou Luiz e a Zélia. Primeiro que é o seguinte, ambos queriam ser religiosos. Os dois foram recusados. Olha que coisa louca. Antes de se conhecerem, os dois foram recusados. A mãe, antes, né? A mãe da Terezinha foi recusada. E o pai também. O pai era relojoeiro. Olha que coisa interessante. Vê aí na página 15. Lê essa parágrafo aqui. Os dois excluídos. Vai. Lê aí. Os dois excluídos da vida religiosa, o relojoeiro de 35 anos e a rendeira de 27, vieram encontrar-se casualmente
E após curto noivado, casaram-se na igreja de Nossa Senhora aos 13 de julho de 1858. Olha que coisa, 13 de cara. julho. Olha que coisa. Não, continua o próximo parágrafo, Tá. é muito curioso. Domiciliados à Rua da Ponte Nova, por sugestão de Luiz, mas de comum acordo, viveram os primeiros 10 meses como irmão e irmã. A intervenção de um confessor fê-los mudar de ideia, a ponto de nesse lar nascerem 9 filhos. Você entendeu o que aconteceu? De 1860 a 1873. Viviam como irmãos. Nada acontece, tô de boa. Você entendeu o que aconteceu com eles, cara? Ela é rendeira, a Zélia é rendeira, ele é relojoeiro. Os dois não foram aceitos Nenhum nas lugar. congregações, em nenhum lugar. E eles se encontram casualmente. E queriam viver o mesmo processo. Eu fico imaginando assim, né? Assim, eles estão naquela ponte, param um na ponte, um luar ao fundo. A vida cruel, Olha, ninguém me pô. aceita, ninguém me ama, o ninguém me quer. O Espírito Santo empurrando os dois, o Espírito Santo empurrando os dois. É quase que, né, um olha pro outro, o outro olha pra um. Bem. E você por aqui, quem é você? Eu sou eu, e você? E aí, assim, enfim, namoram e se casam. Mas foi rápido. E aí, casou. Há 10 meses sem nada, sem relação. Sem nada. Resolveram Somos viver irmãos. como irmãos. E quem é que resolve o negócio? O padre. O padre. Professor, você é louco? Vocês casaram. Tem que consumar esse casamento aí, pô. E levaram a fim, né? Porque Gostaram. 9 filhos. Porque é Sério, nove de hoje, filhos em quanto tempo? Ó? Olha aí. 1860 em 13 anos. Cara, em 13 anos foram 9 filhos. Cara, Então, hoje, eles curtiram mesmo. hoje, pra falar a verdade, os pessoal falam, vocês têm bastante TV, né? Porque ninguém quer mais ter filho, não? Não, mas eu vi assim, esses curtiram. Esses curtiram, né? Hoje falar de filho pros casais. Não vamos entrar nesse assunto, não, né? Deixa eu ver o próximo. Não, e ela adorava ter filhos. Olha o próximo. Adorava. Olha o Não, próximo então. E aí? Vamos lá. Eu, por mim, tenho verdadeira paixão por filhos. Nasci para tê-los, mas dentro em breve chegarei ao tempo em que isso acabe. Dia 23 deste mês, farei 41 anos. E é a idade em que a gente se torna avó. Escreverá antes do nascimento de sua última filha, Teresa, de 18/12 de 1872. Pois é, e vingaram só 5 filhos, dos Só. 9. Mas você vê que assim, o que é vocação, né? Você vê, os dois não foram aceitos na congregação porque a vocação deles era ser pais. A vocação não era ser irmãos religiosos. E a igreja, como é santa, como é sábia, e age, o Espírito Santo age através da igreja, não os aceitou na congregação, deve ter sido uma frustração enorme não ter sido aceita. Imagina, você direcionou a sua vida para aquilo e você não foi aceito. Deve ter sido uma frustração sem fim. Mas você vê que ela disse, né? Eu por mim, esse aqui é a Zélia, a mãe da Terezinha. Eu por mim nasci. Eu por mim tenho verdadeira paixão por filhos. Nasci para tê-los. A vocação. Verdade. Encontrou a sua própria vocação. E só resumindo mesmo, dos 9 filhos vingaram apenas 5 filhos. Naquela Apenas época 5 filhos. não estava debelada a mortalidade infantil. É isso aí. Vamos lá. Aí, assim, a Terezinha é a última que nasce, né? E essa família é uma família de fé muito sólida. Depois a gente vai perceber isso na própria história da Terezinha. Muitas vezes a gente vai perceber isso, tá? Mas ela é uma família de uma catolicidade Oração muito direta, praticante. Né? Quer ver? Vai na página 17. 17. E pega aí o penúltimo parágrafo, na página 17. Na família Martã. Isso. Desculpa. Na família Martã, domina uma fé sólida, que vê Deus em todos os acontecimentos e que lhe rende culto incessantes. Oração em família, missas matinais, comunhão frequente. Raridades numa época em que jansenismo continuava com suas devastações. Vésperas dominicais, retiros espirituais. Toda a vida segue o ritmo do ciclo litúrgico, das peregrinações, do escrupuloso acatamento aos jejuns e abstinências. Não há... Deixa eu só pegar um ponto. Jansenismo era frequente. Jansenismo aqui continuava com sua devastação. Isso. Jansenismo é uma heresia. Nós estamos no século XIX, então uma heresia que tem no século XIX, que vai falar, que quer exaltar muita pureza. Sim. Então, por exemplo, você não poderia ir para comunhão de nenhum se você não estivesse em estado de pureza. Mas você vê, a família aqui era de comunhão frequente. Tranquilas, né? Bem de boa. Não há, entretanto, nenhuma
Não há, entretanto, nenhuma exaltação ou demasiada fanática nessa família, que desconhece o formalismo, sabe pôr mãos à obra, pois recolhe e alimenta crianças abandonadas, pessoas desabrigadas, pessoas na extrema velhice. De suas curtas noites, tomava Zélia Martin o tempo necessário para ser enfermeira de uma empregada da casa. Você vê, né? Eles são de caridade. Ajudou a própria empregada, né? De ajudar o próximo. Até a própria empregada. Ela foi enfermeira da própria empregada. Muito bem. Para avançar um pouquinho de forma rápida aqui, só para vocês entenderem, o fato é o seguinte, tá? A mãe da Teresa, a mãe da Terezinha, ela é rendeira. E, de repente, os negócios da família começam a ir muito bem. Ir tão bem na loja de rendas, na oficina de rendas da mãe Terezinha, da Zélia, que o pai dela larga a relojoaria e vem tocar um negócio da família e se torna um grande negócio da família, tá? Eles passam a ter uma boa renda e viver com bastante conforto. Vocês vão perceber isso na vida da Terezinha, que eles vivem com bastante conforto, tá? Então esse é um ponto bem interessante da história aí que eles tiveram. Ok, vamos avançar um pouco. Vamos então agora iniciar o manuscrito A. Vamos iniciar o manuscrito A. É isso, tá? É esse ritmo que a gente vai seguir. É esse ritmo que a gente vai seguir, com zero preocupações, vamos avançar devagarzinho. Pega aí os manuscritos, eles já são separados em parágrafos, tá? Então vocês conseguem, quem tiver com a gente, quiser fazer isso. E quem tiver o livro também, né? Mas não precisa ser essa edição. A partir de agora, não precisa mais ser essa edição. Porque a partir de agora nós temos os parágrafos enumerados. Então nós vamos citar o número do parágrafo. E aí quem tiver a sua edição, só olhar, nós vamos começar aqui a ler o manuscrito A, aqui sobre o período da vida de 1873 a 1877, tá? Então é do nascimento ali, dos primeiros anos de Terezinha, até quando ela estava por volta de 4 anos de idade. Esse é o capítulo 1, que nós vamos ler aqui. Parágrafo 1. Lê o parágrafo 1 aí pra gente, Ale. Bom, já vou ler o título aqui, tá bom? Sim. História primaveril de uma florinha branca, escrita por ela mesma e dedicada à reverenda Madre Inês de Jesus. Sim, só lembrando que a Madre Inês de Jesus, ela é quem? Ela é a Pauline Martin. Que é uma das... que Inês é em português, tá? Mas o nome é Agnes. Que significa cordeiro. Agnes, cordeiro. O Agnes, que significa cordeiro, em português é o que a gente chama de Inês. Combinado. Tá bom? Por isso que vocês vão encontrar muitas vezes Santa Inês ou Santa Agnes. É a mesma santa. Vou encontrar isso aí também. Vamos lá, pode seguir. Parágrafo 1. A vós, minha querida mãe, duplamente minha mãe, venho confidenciar-vos a história de minha alma. No dia que me mandaste fazê-lo, pareceu-me que isso iria dissipar meu coração, caso se ocupasse consigo mesmo. Mas Jesus logo me fez sentir que lhe daria prazer, se simplesmente obedecesse. De mais a mais, não farei senão uma única coisa: começar a contar o que hei de repetir eternamente, as misericórdias do Senhor. Então aqui já começa um ponto, né? Terezinha só escreve porque a irmã pediu. E ela não escreve porque é a irmã, ela escreve porque a irmã dela é a Madre Superiora. Então ela faz por obediência. Esse é o... Então vocês vão perceber isso o tempo inteiro. Mesmo porque a Terezinha, que já está nos momentos finais da vida, ela já passou ali pela doutrina que ela vai escrever, que é basicamente a simplicidade, é o esconder-se de tudo, não aparecer em nada, né? Ela por ela mesma, mais no cantinho, mesma queria amar a Deus sem nem ser percebida por Deus. Se isso fosse possível, ela mesma vai dizer, se isso fosse possível, eu não queria nem ser percebida por ele. Ou seja, eu não quero ser reconhecida em nada. Em nada. Então ela jamais escreveria o texto... A minha pequenez que fique ali no caso, ela jamais escreveria o texto para... se engrandecer. Para se engrandecer, para ser reconhecido no futuro. Não, não é por isso. Ela escreve simplesmente as misericórdias do Senhor. Vamos lá. Lê o segundo parágrafo. Antes de tomar a pena, pus-me de joelhos diante da estátua de Maria, daquela que tantas provas nos dera das maternais predileções da Rainha do Céu por nossa família. Supliquei-lhe, me guiasse a mão a fim de que não trace uma só linha que lhe não seja agradável. Em seguida, abrindo o Santo Evangelho, meus olhos depararam com estas palavras.
Tendo Jesus subido a uma montanha, chamou a si os que eram de seus agrados. E eles, terceiro parágrafo. Se aproximaram-se dele. Aproximaram-se Mas você vê que interessante, né? Isso também a gente vê com todos os santos. Vai escrever uma obra que ela não tinha noção aqui ainda Não tinha. da magnitude da obra. Não tinha nem Se base, põe né? Não, exatamente. Em oração e de joelhos. E novamente, como vai dizer o São Luís Maria Griot de Montfort, ninguém vai a Jesus se não passa por Maria. Ela está de joelhos diante da estátua de Maria, da imagem de Maria, aquela que tantas provas nos deram das maternais predileções da Rainha do Céu por nossa família. A família era muito devota, tanto é que tem uma nota de rodapé aqui, que essa aqui é a famosa Virgem do Sorriso. A gente vai falar dela mais lá à frente, por que ela é a Virgem do Sorriso, tá? Mas aqui, o senhor e a senhora Martin tinham peculiar veneração por essa imagem. Em janeiro de 1895, encontrava-se na antecâmara da Serra de Teresa, tá? Ou seja, estava com ela no convento. Vou avançar um pouquinho mais aqui, porque aqui ela está, né, dizendo por que ela vai escrever e tudo mais, mas vamos fazer o seguinte aqui. Pega mais um detalhezinho da personalidade dela, tá? Pega aqui, ali, o parágrafo 10. Vamos ler o parágrafo 10 e 11 agora. Bora, vamos lá. Parágrafo 10. Parece-me que uma florzinha conseguisse falar. Limitar-se-á. Parece-me que se uma florzinha conseguisse falar, limitar-se-ia a dizer o que o bom Deus fez por ela, sem tentar esconder seus benefícios. Sob capa de falsa humildade, não diria que é sem graça e sem perfume, que o sol lhe roubou a elegância e que as tempestades lhe alquebraram a haste, enquanto em si própria reconhecesse ser tudo ao contrário. A flor que vai narrar sua história folga em ter que publicar os obséquios totalmente gratuitos por parte de Jesus. Reconhece que, em si própria, nada seria capaz de atrair seus olhares divinos, e que tão somente sua misericórdia produziu tudo o que nela há de bom. Foi ele que a fez nascer em terra santa, como que toda impregnada de virginal perfume. Foi ele que lhe fez precederem 8 lírios rutilantes de brancura. Segura só um pouquinho. Tá. Aqui a gente começa a entender a personalidade de Teresinha e aqui a oração dela. Você vê que ela está dizendo o seguinte: sob capa de falsa humildade, não diria que é sem graça e sem perfume. Que o sol lhe roubou a elegância. Então ela não falaria que ela não tem capacidade nenhuma se ela tivesse uma falsa humildade. O que ela está dizendo aqui é: a flor que vai narrar a sua história folga em ter que publicar os obséquios totalmente gratuitos por parte de Jesus. Reconhece que, sim própria, nada seria capaz de atrair seus olhares. O que ela está dizendo? A humilhação, a oração. Ela é uma oração que, originalmente, reconhece o quão pequena ela é. O quanto que ela não merece. Ela não merece o amor de Jesus. É como se fosse, quando a gente vai subir, no meu caso, quando eu subo no altar e desamarrar sandálias, cara, né? Eu não sou digno de desamarrar sandálias, não sou digno de estar aqui. Como João Batista disse, né? Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. É isso que ela está dizendo. Eu não tenho dignidade para nem olhar para mim, para nem me reconhecer. E aí, quando ela vem aqui, diz o seguinte, ó. Foi ele, né, Jesus, que lhe fez precederem 8 lírios rutilantes de brancura. Ou seja, os 8 lírios são as irmãs. Todos os irmãos que vieram antes dela, que são 9, né? Sim. São 9. Então, 8 lírios, ou seja, puros. Vieram já puros. Puros, né? Não, óbvio, nasceram por pecado original, foram batizados, mas a pureza dessa família. Depois segue: quis em seu amor preservar sua florzinha do sopro malévolo do mundo. A florzinha é ela. Isso. Então, Jesus foi misericordioso para preservá-la das maldades do mundo. Nossa, que lindo. Pode continuar.
Mal começara a sua corola a entreabrir-se, o Divino Salvador transplantou-a sobre a montanha do Carmelo, onde já exalavam seu suave perfume. Os 2 lírios que a tinham protegidos e docemente embalados na primavera de sua Olha vida. que legal, ela tá dizendo o seguinte, ó, ela mal começou a sua corola a entreabrir-se, ou seja, a flor mal começou a abrir, ou seja, adolescência. A nascer. Adolescência. A flor mal começou a se abrir e o Divino Salvador já a levou para o Carmelo. Vai ficar aqui, não vai sair daqui. Já guardou ela, já guardou no Carmelo. E aí o que ela disse, né? Ela chegou depois de 2 lírios que já estavam lá. Quem são? São as suas 2 irmãs que chegaram antes. Quais são as 2 irmãs que chegaram antes? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o nome. As 2 irmãs que chegaram antes é a Marie-Louise, que é a irmã Maria do Sagrado Coração, foi a primeira a entrar, e a irmã Pauline, que é a Madre Superiora, para que ela está escrevendo. Essas 2 entraram no Carmelo antes que ela. Pode seguir. 7 anos. 7 anos já passaram desde que a florzinha lançou raízes no jardim do esposo das virgens. E agora são 3 os lírios que junto a ela balouçam suas corolas perfumadas. É assim, a flor que fica... porque ela já está no Carmelo. Chamativo, né? Quando ela começou a escrever aqui, ela já estava no Carmelo há 7 anos. Então, ela mais as outras 2 irmãs são os 3 lírios que já estão lá. Isso. Vamos lá, Um pouco mais longe dali, outro lírio se desenvolve sobre os olhares de Jesus. Um pouco mais longe dali, outro lírio se desenvolve sobre os olhares de Jesus. E os 2 benditos pentúculos que engendraram estas flores estão agora reunidos na pátria celeste por toda a eternidade. Que coisa linda. Quem é o outro lírio que não tá perto delas, né? Um pouco mais longe dali, outro lírio se desenvolve sobre os olhares de Jesus. Quem é esse outro lírio? É a outra irmã, que é a Leônia. Isso. É a irmã François Therese. A irmã Leônia entrou para a congregação da visitação lá em Caen. Isso. Então não tá com elas, não entrou pro Carmelo. Mas tá. E quem são? E nem vai pra falar a verdade. Não vai pro Carmelo, não vai pro Carmelo. E aí quem são os 2 benditos pendúculos que engendraram estas flores? Ou seja, os pais. São os pais. Os pais dela. Quando ela começou a escrever, já estão na pátria celeste. Já morreram. Muito bonito, muito bonito. E sem contar esses palavreados da época, né? Não, na verdade é um poema, né? Ela é um poema, ó. Lá tornaram a encontrar os 4 lírios que a terra não vira até desabrochar. Ou seja, os pais estão no céu e lá encontraram os outros 4 filhos que nem chegaram a desabrochar na terra. Eu tô meio resfriado pra falar essas palavras. Aí depois veio, digne-se Jesus. Digne-se Jesus, não deixar muito tempo em região estranha, as flores que continuam exiladas. Tomara que a vergonteia de lírios esteja em breve inteirada no céu. Ou seja, o que ela tá falando? Jesus, não demora para levar a gente pro céu, não. Porque, na verdade, nós estamos exiladas nessa terra. Você vê, né? O desejo dela de céu. Muito bem. Boa. Isso aqui é ela, o espírito dela aí, quando ela está começando a escrever. Vamos dar uma olhada no capítulo, no parágrafo 15. Parágrafo 15. Cheguei. Eu vou retirando aqui minhas demarcações. Vai, parágrafo 15. Parágrafo 15. No dia 25 de junho de 1874, quando eu tinha apenas 18 meses, eis o que de mim dizia a mamãe. Ou seja, ela tinha 18 meses de idade só. Eis o que dizia de mim a mamãe. A mamãe. Vosso pai acaba de armar um balanço. Celina está fora de si de alegria. Mas vale a pena ver a caçula balancear-se. Faz a gente rir. Segura-se como uma mocinha. Com um ano e meio de idade. Não há perigo que largue a corda. E quando o embalo não é bastante forte, grita. Amarro-na pela frente com outra corda e nem por isso fico tranquila quando a vejo emboleirada. Muito bem. Muito bem. Você vê, cara, assim, é uma família, cara, tem muito um ano e meio. Né? Muito um ano e meio. O pai fez um balanço,
A irmãzinha, um pouquinho mais velha do que ela, tá lá toda alegre. Aham. Mas você vê que ela já tá toda espivitada com um ano e meio. Com um ano e meio. Então é bonito ver essa história da Terezinha. Ela assim... Vem aqui, ó. Pega o versículo, o parágrafo 17. Olha que bonito. A mãe falando 17. dela. Parágrafo 17. No fim da carta, mamãe acrescentava: ora, eis aqui o bebezinho. Vem roçar-me o rosto com a mãozinha e dar-me abraços. Não quer a coitadinha largar de mim. Deixa-se ficar sempre comigo. Gosta muito de ir ao jardim, mas se lá não estou, não quer permanecer e chora até a tranca novamente para Que mim. Atragam novamente para mim. Bebê, né? Pega o parágrafo 16, porque o parágrafo 16 já começa um relato. A gente já começa a ver um pouco da mística da Santa Terezinha já aparecendo nesta idade. Tá bom. Olha que curioso. Vamos lá. Parágrafo 16. Ainda é a continuação da mãe dela, né? Falando, Isso né? aqui é tudo carta da mãe Tá. dela. Aconteceu-me ultimamente singular aventura com a pequena. Costumo frequentar a missa das 5h30. Nos primeiros dias, não me animei a deixá-la. Vendo, entretanto, que nunca acordava, decidi por fim largá-la sozinha. Deito-a em minha cama e ponho o berço bem perto, de modo a ser impossível que caia. Um dia, esqueci de colocar o berço. Quando cheguei, a pequena já não estava na minha cama. Nossa, No caiu. mesmo instante, ouço um grito. Olho e vejo-a sentada na cadeira que estava em frente da cabeceira de minha cama. Sua cabecinha reclinada no travesseiro e ali dormia mal, por não se achar à vontade. Não pude imaginar de que modo cairia sentada na cadeira, uma vez que estava deitada. Agradeci ao bom Deus por não lhe ter acontecido nada. Foi realmente providencial. Devia rolar ao chão, mas seu bom anjo foi vigilante, e as almas do purgatório, as quais faço diariamente uma oração pela pequena, protegeram-na. Eis como considero o acontecido. Considerai-o vós da maneira que quiserdes. Caramba, você vê que interessante, cara? Ela colocou a criança na cama e encostou o berço. Berço, de boa, tá tranquila. A criança não vai cair. Não ela vai. fazia isso. Só que ela esqueceu de encostar o berço. A pergunta é por que ela não deixou no berço? É. Pois é, né, cara? Pois é, ela colocou a criança na cama, mas tudo bem. Nós pais sabemos. A gente descuida, a gente descuida. Ela deixou a criança dormindo sozinha na cama. Aham. A Terezinha. E sempre. É óbvio que a criança ia rolar e cair. Ela sai e vai pra missa. Quando ela chegou, já não vê a Terezinha. Ué, cadê minha filha? Cara, como é que ela foi parar na cadeira? Porque assim, ó, no mesmo instante, ouço um grito, Olho. olho e vejo-a sentada na cadeira que estava em frente da cabeceira da minha cama. Ou seja, a cabeceira tá aqui, a cadeira tá aqui do lado, né? Caramba, velho. Como é que ela foi parar na cadeira? Bebezinho de 1 ano e meio. Nunca imaginaria. Foi os Não, anjos vem da como, guarda. né? Você vê que. Aí, tanto é que a mãe reconhece isso, né? Aham. Ó, a cabeça estava reclinada no travesseiro e ele dormia mal por não se achar à vontade. Não pude imaginar de que modo caíra sentada na cadeira. Porque é diferente as posições, né? Da onde? É. Agradeci ao bom Deus por não lhe ter acontecido nada. Foi realmente providencial. Devia rolar ao chão, mas E seu não bom na anjo foi cadeira. vigilante e as almas do purgatório, as quais faço diariamente Mente uma as oração. oração pela pequena, protegendo-a. Eis como considero o acontecido. Considerai-o vós de maneira que quiserdes. Então, a mãe já tem a certeza que a filha foi salva pelo anjo e foi salva pela oração das almas do purgatório. Ela pede às almas do purgatório intercessão pela Santa Terezinha. Curioso essa Muito forte, né? Forte. muito interessante. Aqui tem uma teologia aqui por trás. Mas falaremos disso em outro momento. Mas muito legal. Vamos avançar um pouco mais Vamos. na vida de Terezinha. Vamos ali para o parágrafo 25. 25. 25. Eis uma passagem de uma carta de mamãe, que vos mostrara como Celina era meiga e eu a maldosa. Garganta tá... Mas vai dar certo. Minha Celininha é toda propensa à virtude. É o íntimo sentimento de seu ser. Possui uma alma cândida e tem horror ao mal.
Quanto ao pequeno Azog, Ela é o pequeno Azog, tá? Então, quanto ao pequeno... Ou seja, a Celina é a bondosa e ela é a maldosa. É isso que ela tá querendo dizer. Então, quanto ao pequeno Azog... Só um minutinho. Opa! Engasguei, caralho. Tá com o olho cheio de lágrimas. Nossa, eu engasguei. Mas vamos lá. Quanto ao pequeno Azog, não se sabe lá o que vai dar. É tão pequeno, tão inquieto, é de uma inteligência superior à de Celina, mas bem menos acomodada e, sobretudo, de uma obstinação quase invisível. Invencível, perdão. Quando diz não, nada pode fazê-la voltar atrás. Se a metesse o dia inteiro no porão, ali ficaria a dormir antes que dissesse sim. Você vê, cara? Teimosa. Ela é teimosa. Então o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo assim, a Celina é toda boazinha, toda meiga, e ela toda teimosa. Mas você vê que aqui vem um detalhe, né? É de uma inteligência superior à da Celina. Quem escreve isso aqui é a mãe da Terezinha. É uma carta da mãe da dela Terezinha. agora, isso. Ó, olha que interessante o capítulo, o parágrafo 26. 26. Possui, entretanto, Um coração de ouro. É muito carinhosa e muito franca. Curioso é vê-la correr atrás de mim para me fazer confissão. Mamãe, dei um empurrão em Celina, mas foi só uma vez. Bati nela uma vez, mas não farei mais. Assim é em tudo que faz. Quinta-feira à tarde fomos passear ao lado da estação ferroviária. Queria, por toda a lei, entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Corria na frente com uma alegria que dava gosto. Mas quando viu que tinha de voltar dali sem subir no trem para ir receber Paulina, chorou todo o percurso do caminho. ou seja, uma criança normal, com toda a birra de uma criança normal. Normal. Uma criancinha birrenta, mas você Queria vê que, ver mas, tudo, a fazer mãe, tudo. mas a mãe já percebeu que ela é diferente. Que ela tem uma inteligência superior à Celina, que é mais velha que ela. Então a mãe já percebe. Aqui, ó, o capítulo 17, o parágrafo 27 diz: essa última parte da carta lembra-me a alegria que experimentava quando vos via retornar da visitação. Já falaremos um pouco mais sobre a parte da visitação, que é a visitação ao Carmelo, tá? Mas vamos lá agora pro parágrafo 34. Olha que interessante. Ainda mais, a gente pegou aqui pontos, né? Eu peguei pontos legais sobre o que a mãe da Terezinha falava sobre ela, criança. É muito interessante, Porque né? você vai ver que é uma criança que, na maioria das vezes, ela tem um comportamento normal, mas acontecem umas coisas estranhas. Essa do anjo salvar ela. Esse dia eu tava aí falando sobre acho que foi o próprio padre, uma pregação do padre José Eduardo, acho que foi dele, que ele falava o seguinte, ele falando sobre anjo da guarda, né, sobre os anjos, na verdade sobre os anjos, ele dizendo o seguinte, eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu percebi os anjos da guarda agindo na vida das crianças. Porque não é possível. Esses dias, ele comentou na minha paróquia, uma criança caiu de testa no chão. E não aconteceu nada. Meu, cara, agora, todas as nossas casas têm essas histórias pra contar, cara. Não, mas Todas você falou uma coisa que foi interessante. Você fala, né? não é possível. Umas 2 semanas atrás, o pai tava segurando o bebê também. O pai, gente. Pai segura o filho, é uma bênção de Deus, né? O meu filho, com 1 ano e pouco de idade, caiu da escada, velho. Porque quem tava olhando? O pai. Ele tava lá segurando o bebê, acho que o bebê assim, o moleque tinha os seus 3 anos e tal. De repente o moleque soltou, bateu a cabeça. Pá! Naquele pilastrinho, sabe, Lu? A criança aquele lá, São Gabriel. Né, cara? Não é possível. Rapaz, mas fez esse barulho assim, ó. Mas em seguida fez. É o choro ambulância. Meu! Quando é aquele choro ambulância, Mas assim, ele vem sentido ainda com suspiro. Aí chegou a mãe, A criança pegou. perde até o som, né? Ela perde a voz. Aí a mãe chegou, pegou o bebê, a criança, né? Tal. Questão de segundo, ele tava lá correndo de novo. Aí eu falei, mano, não é são os possível. anjos ou a criança nasce de capacete. São as duas coisas que acontecem. São as duas Mas coisas. se for uma coisa muito interessante, mas foi uma pancada que eu cantando, eu falei, meu Deus, Cara, mano, eu tinha uma lembro uma bateria vez- que eu não tava sabendo. Eu lembro uma vez o meu filho, cara, o Lucas, tava correndo. Cara, ele trupica, bate a cara na mesinha de centro,
que já abriu logo, assim, o supercílio, mas sangue pra todo lado. Ou foi o supercílio ou foi o queixo? O pai não lembra nem onde foi. Outro dia eu tô trabalhando, a Thalita me liga e fala, não, estamos no hospital com o Lucas, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só tem um cirurgião plástico vendo ele. Um cirurgião plástico vendo ele. É que ele fez uma machucadinha aqui no nariz, vou sair, largo o emprego, vou correndo ver o moleque que tá acontecendo. Pô, o moleque abriu um corte assim, cara, no nariz. E tava lá o cirurgião plástico tendo que Tentando refazer. acertar tudo. Pra tentar O Samuel tem o quê? Um ano que o cachorro mordeu a boca de Samuel, lembra? Que abriu, aí todo não, tá tudo bem, tá tudo certo. Chega lá, tá um bagulho, parecia aqueles alienígenas que vem do... Abre o negócio, meu Deus do céu, nem eu aguentei mesmo. Foi misericórdia. Ela fez, já tava lá, o negócio tava assim, olhando pra mim, no cortezão assim, falei, vixe. Falou que não tinha nada, aí o negócio foi embora. Pois é, todas as casas. Desesperador. Só pra mostrar que Terezinha era normal. Mas ela e Celina eram muito apegadas. Isso é bonito de ver, esse amor entre as irmãs. Vamos no parágrafo 34. Vamos lá. 34. Outro dia, mamãe ainda escreveu: Celina e Teresa são inseparáveis. Não é possível pôr os olhos em duas crianças que se queiram tanto uma à outra. Quando Maria vem buscar Celina para a lição, a coitada da Teresa se desfaz em pranto. Ai, que acontecerá com ela? Sua amiguinha vai deixá-la. Espera um pouquinho. Quem ensinava elas era a outra irmã do meio, a Maria. A Maria? Ah, é verdade. Ou seja, é um homeschooling. É isso que nós temos aqui, cara. A irmã do meio, então a irmã do meio pega a Celina para ensinar e a Teresa, que é muito novinha, fica sozinha e começa a chorar. É isso aí. Isso. Mas vai lá, pode continuar. Maria fica com dó, leva também e a pobre pequerrucha permanece sentada numa cadeira 2 ou 3 horas. Dão-lhe pérolas para enfiar ou um retalho para cozer. Tem receio de mexer-se e de vez em quando solta fortes suspiros. Ai. Quando a agulha se desenfia, tenta enfiá-la de novo. É interessante observá-la, como não pode conseguir e não quer dar trabalho a Maria. Sem demora. Você vê que interessante que ela tá assistindo a aula da irmã Celina, ela fica quietinha fazendo um negocinho dela para não atrapalhar a aula. Exatamente. Isso é muito bacana, cara. E tenta não errar para não poder chamar a observação da mãe. Tenta não errar. A mãe retrata com uma riqueza de detalhes. Sim. Muito grande. Olha aí, sem demora. Sem demora, a gente vê 2 grossas lágrimas correrem-lhe pelas faces. Porque ela não consegue mais colocar a linha na agulha. Isso. E ela não quer incomodar, mas ela não consegue controlar a emoção, ela começa a chorar. Maria não tarda em consolá-la, torna a enfiar a agulha. E o pobre anjinho sorri através de suas lágrimas. Muito bonito, né, meu? Muito bonito. E sem contar que elas 3, elas se ajudam ali, né? Uma tá sempre prestando atenção na caçulinha, sempre prestando atenção na mais velha, a mãe prestando atenção nas 3 que estão ali e acaba desenvolvendo um bom ensinamento. Vamos pegar mais um pedacinho? Vai no parágrafo 38. 38. Deixa eu pegar aqui. Pega a metade do 37, este pequeno episódio da minha infância. Este pequeno episódio de minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Mais tarde, quando se me tornou evidente o que era perfeição, compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito, esquecer-me de si mesmo. Para se tornar santa, você vai ter que sofrer muito. Ou seja, aquele que quer me seguir, aquele que quer ir ao céu, tome a sua cruz e me siga. Vamos lá. Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder. Isso aqui é importante, cara. Vou colocar no Carmelo, né? O Carmelo, ele é reformado por Santa Teresa d'Ávila. Então, o Carmelo é reformado por Santa Teresa d'Ávila. Tá. E, não podemos esquecer, isso a linha feminina. A linha masculina por São João da Cruz. Ambos vão retratar um caminho de perfeição. A Santa Teresa d'Ávila vai falar dos castelos. Certo. Quer dizer, do castelo interior e dos níveis do castelo, que são as moradas da primeira à 7ª morada, ou seja, tem níveis de santidade. E o São João da Cruz vai falar na subida do Monte Carmelo,
também sobre os níveis de perfeição. Então tem há níveis Certo. na perfeição de Por santidade. isso que ela colocou Ou assim, seja, né? aqui nessa idade, ela já tem ciência desses níveis. Pode ler novamente. Compreendi que na perfeição... Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por ele, numa palavra, no escolher entre os sacrifícios que existe. Então, somos nos dias de minha como nos dias de minha primeira infância, exclamei: meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é a de ficar com minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que vós quiserdes. Ela desde muito nova, basicamente é assim. O próprio Padre Paulo Ricardo fala sobre isso, né? Que ela quer ser uma imensa santa. Ela não quer ser uma santa ali de quarta morada. Não, ela quer ser de sétima morada. Ela quer ser uma santa grandiosa. Sim. Ah, se eu tenho que sofrer, tá bom, eu Então não tenho vamos. medo de sofrer. Bora. Se for por vós, eu não tenho medo de sofrer. Eu só não quero ficar com vontade. Você vê? Isso é muito bacana, cara, porque ela fica obstinada pela santidade. Tão nova. E Cara. já decidida, né? E decidida. Não vou perder o céu. Não vou perder o céu por nada. E eu quero ser uma grande santa. Você vê, né? A santidade é muito cedo. Os reflexos ali já começam a aparecer muito cedo. Os brilhos de santidade são muito cedo. Muito interessante Muito isso. bom. Vamos pegar aqui o parágrafo 38. 38. É forçoso que pare. É forçoso que pare, pois não devo ainda falar-vos de minha juventude, mas da estouvadinha aos 4 anos de idade. Ou seja, nessa parte do livro ela tá com 4 anos agora. Pode seguir. Tá, parece que ela falou aqui como se tivesse 19 Eu anos, né? resolvi ser uma grande Agora santa. eu quero, não adianta. Na verdade, você olha pra ela, tem 4 anos de idade, ela tem 40. Essa criança tem entre 4 e 40. Porque aos 4 anos de idade ela diz, não, eu quero ser uma grande santa e topo sofrer muito. Não tenho medo. Porque pela palavra que ela tá dizendo aqui, é alguém já muito Eu tô com decidida, 41 e eu tenho medo de sofrer. Eu tenho coisa... Viu, Exatamente. Luciano, o problema? Vai, segue. Lembro-me de um sonho que devo ter tido por volta dessa idade e que me calou profundamente na imaginação. Cara, isso aqui é chocante. Vai. Sonhei uma noite que saía a passear sozinha pelo jardim. Peraí, para, João Kleber. Ela tem 4 anos esse sonho. Prestem atenção, porque não é exatamente um sonho. Isso aqui é nitidamente já uma visão, uma revelação. Prestem atenção. Volta. Chegando, vai. Sonhei uma noite Que saía a passear sozinha pelo jardim. Chegando ao pé dos degraus que precisava subir para ali chegar, me detive tomada de pavor. Diante de mim, rente aos caramanchão, havia uma barrica de cal, e sobre a barrica dançavam, com espantosa agilidade, 2 medonhos diabinhos. Não obstante os ferros de engomar que tinham nos pés. De chofre lançaram sobre mim seus olhares chamejantes, mas ao mesmo instante, parecendo muito mais assustados do que eu, precipitaram-se da barrica abaixo e foram esconder-se na rouparia que ficava defronte. Ao vê-los tão pouco valorosos, quis saber o que iriam fazer e acerquei-me da janela. Peraí, cara, a criança tem 4 anos, tá sonhando, viu 2 demônios E foi em cima dos caras. e ela vai pra cima dos demônios. Eu vou lá e Eu já tinha no sonho acordado e ido dormir com a minha mãe. Para falar, ô mãe! Eu já tinha acordado chorando. Todo mijado. Já tá... O que foi? Eu sonhei? Todo mijado de medo. Sonhou com cachoeira? Não, com o diabo! Meu Deus do céu. Vai, pode seguir. Meu Deus, mano! Lá estavam os míseros diabinhos a correr por sobre essas mesas, não sabendo o que fazer para se esquivarem do meu olhar. Nossa, eu já vi, tava com medo dela. Com 4 anos de idade. Vai. De vez em quando chegavam até a janela e olhavam com ar inquieto. Se eu ainda estava lá, e como sempre me avistassem,
começavam a correr de novo como desatinados. Sem dúvida, este sonho nada tem de extraordinário. Acredito, no entanto, que o bom Deus permitiu que guarde sua lembrança, a fim de me provar que uma alma em estado de graça nada deve temer dos demônios, que são uns medrosos, capazes de fugir diante de olhar de uma criança. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Por que ela está em estado de graça, né? Porque ela foi liberta do pecado original pelo batismo. Sim. Então, os demônios fogem de uma criança batizada. Porque ela não acumulou pecado nenhum. Ela está com 4 anos de idade, cara. Então, E aí, ela por si mesma... E aí, do não... pecado que ela achava que tinha, pedia a... Confessava com a mamãe. Um pouquinho de pecado que ela achava que tinha... Confessava com a já mamãe. conversava com a mamãe. Então, assim, imagina o bom Deus, né? Olhando essa criança e já preparando. E isso aqui é uma visão. Sim. Você vê a doutrina de Teresinha? Isso aqui é a doutrina da graça. Isso aqui é a doutrina de graça pura, pura, pura. Isso aqui, ó, catequistas, coordenadores de batismo, ministros de batismo, coordenadores de batismo, coordenadores de batismo, desculpa, não ministros de batismo, coordenadores de batismo, de curso de batismo, da pastoral, né, da pastoral do batismo. Essa é uma leitura que vocês precisam mostrar para os pais. Verdade. Agora, eu não tinha visto essa leitura, essa Vocês precisam parte. mostrar para os pais. Muito bom. Porque os demônios fogem de uma criança batizada. Na verdade, de uma pessoa em estado de graça, tá? Não é só uma criança, não. É só pra gente perceber a fragilidade dos demônios. O demônio ataca aquele que não está em estado de graça, aquele que está com pecado venial. Imagina no pecado mortal, aí que os demônios vão pra cima. Vão sambar em cima da pessoa. Agora, se a pessoa está em estado de graça, ela não tem que temer demônio nenhum. Sim. Falou tudo. Se eles fogem de uma criança, imaginem de outras, né? Muito de bom, mais né? velho que seja, sei lá. Muito bom esse pedaço da história Cara, dela. eu gostei. Vamos ao capítulo 2. Acho que temos mais um pouquinho pra gente avançar. Acho que dá pra gente avançar mais um pouquinho. Depois a gente põe aí mais pra vocês. Vamos avançar um pouquinho no capítulo 2. No capítulo 2, vai contar a história dela de 1877, ou seja, a partir dos 4 anos de idade, até 1881. Até aos 8 anos de idade. Então, mais um bloco de 8 anos é o que a gente vai identificar aqui. Desculpa, de 4 anos. Vamos ver o parágrafo 42. Vai. Agora aqui começa a parte triste da história da morte da mãe, da Zélia. Vai. 42. Todos os pormenores da doença de nossa querida mãe estão ainda vivos em meu coração. Lembro-me principalmente das últimas semanas que passou na terra. Celina e eu vivíamos como pequeninas exiladas. Todas as manhãs, a senhora Lerich não sei em francês pronunciar. Bom, eu até falei, ele vai falar outra linguagem, né? Vinha buscar-nos e passávamos o dia em casa dela. Um dia, não tivemos tempo de fazer nossa oração antes de sair. E no caminho disse-me Celina bem baixinho: convém dizer-lhe que não fizemos nossa oração? Ou seja, falar para a senhora que estava cuidando delas, Sim. né? Que é uma prima delas, tá? É uma prima delas. Sim. Então convém avisar que a gente não fez a oração. Vai. Sim, respondi-lhe. Então, com bastante timidez, disse-o a senhora Lerich. Respondeu-nos ela: está certo, minhas filhinhas, ireis fazê-la. E depois, largando-nos ambas num quarto grande, foi-se embora. Então Celina olhou para mim e dissemos: não é como a mamãe, sempre nos faziam recitar nossa oração. Quando brincávamos Ou seja, ela deixou a gente aqui sozinha para fazer a oração. Não é igual a mamãe. não ficava rezava junto, com a gente. rezava com a gente. Rezava com a gente. Vai. Sempre nos fazia recitar nossa oração. Quando brincávamos com as crianças, o pensamento de nossa querida mãe sempre nos acompanhava. Certa vez, tendo ganhado um lindo damasco, Celina baixou-se e cochichou-me: não vamos comê-lo? Dá-lo-ei a mamãe. Que lástima! A coitada de nossa mãezinha já estava doente demais para comer as frutas da terra. Já não se saciaria senão no céu com a glória de Deus, e não beberia senão com Jesus o misterioso vinho, do qual ela falara em sua última ceia. Do qual ele falara. Do qual ele falara em sua última ceia, perdão.
quando disse que o tomaria conosco no reino de seu pai. A comovente cerimônia da extrema unção também me ficou gravada na alma. Vejo ainda o lugar onde me achava ao lado da Celina. Todas as 5 estávamos pela ordem de idade, e nosso pobre paizinho estava ali também e soluçava. É câncer que ela tem, é câncer de mama. Quem leu o livro aqui, que a gente pulou parágrafos, né? Mas é um câncer de mama. Ele vai evoluindo e chega nesse ponto bastante triste aqui, né? Mas você vê, foi receber a extrema unção. Todas as filhas estão juntas. O pai está soluçando. Você vê que elas estão sendo cuidadas pela prima, né, nesse processo todo. Lê aí o 43. E eu sei, assim, que ela passa um pouco... E ela tem 4 anos de idade. Sobre essa parte do câncer, porque eu perdi minha mãe com câncer no reto, assim como todo mundo sabe de vocês. Você que tá aí nos vendo agora, e sei que esse negócio de tipo... Mãe, você quer comer isso aqui? Quando minha mãe comia, ela vomitava tudo que comia nos últimos dias dela. Tudo que ela chupava um sorvete, ela não aguentava, soltava tudo pra fora, ela não aguentava de dor. Entendeu? Às vezes ela queria ir pra Aparecida do Norte, foi a última vez que ela teve a oportunidade de ir pra Aparecida do Norte. Quando ela voltou, ela já não teve mais a saída do hospital. E essa doença, ela já lá naquela época já era aterrorizante, imagine hoje, né? Que até hoje hoje é aterrorizante, imagina aquela época. Então, e ela falando aqui que minha mãe não pode comer esse damasco porque já não sente mais o gosto, já não sente mais os prazeres das coisas do mundo. Eu me pondo no lugar dela e falo assim, mãe, come essa bolacha que a senhora gosta, e a pessoa comendo e não pode sentir mais aquilo, não consegue em vida mais saber que gosto tem aquilo que ela tanto gostava, entendeu? E você chorando nos cantos para não poder ver a sua mãe, ver você chorar, por causa que ela vai sofrer ainda mais porque ela não pode fazer nada para melhorar a situação dela. Enfim. É uma doença muito triste. Muito triste. Vamos lá? Hoje em dia ainda tem medicamento que ele atenua a dor. Nessa época, se eu não me engano, você já tem a morfina, se eu não estiver enganado, mas não era com a filtragem que tem hoje. É tudo muito rústico aqui, né? A gente está no século XIX. Tudo muito bruto, para falar a verdade, né? Então imagina que não só a mãe da Terezinha Zélia sofreu, como todas as pessoas dessa época sofriam. Fico pensando, né, a minha filha diabética tipo 1, nessa época aqui, a insulina não havia sido sintetizada ainda. Então as pessoas diabéticas tipo 1 só morriam. Não tinha nem e os pais assistiam os filhos simplesmente definharem até morrer. Isso são coisas terríveis, né? Vamos aqui avançar o parágrafo 43, vai. No próprio dia ou no dia imediato à partida da mamãe... Ou seja, no mesmo dia ou no outro dia depois da morte? Isso. Tomou-me nos braços dizendo... O pai tomou ela no braço dizendo... que aqui não tá dizendo. Não, é porque tá no parágrafo anterior. Mas pode seguir. Eu pulei? É que nós já lemos, ó... sim, tá, verdade. O paizinho estava ali também e soluçava. Isso mesmo. Bom, só continuando. No próprio dia ou no dia imediato à partida da mamãe, tomou-me nos braços, dizendo-me: vem beijar pela última vez tua pobre mãezinha. E sem dizer nada, cheguei aos lábios a fronte de minha mãe querida. Não me lembro de ter chorado muito. Não dizia a ninguém os profundos sentimentos que experimentava. Olhava, escutava em silêncio. Ninguém tinha tempo de ocupar-se comigo. Por causa disso, via muitas coisas que teriam a intenção de ocultar-me. Primeiramente, dei comigo diante da tampa do esquife. Do caixão. Fiquei longo tempo parada a contemplá-la. Nunca tinha visto nenhum, e no entanto compreendia. Era tão pequena que, apesar de estar pouco alto o corpo da mamãe, precisava erguer a cabeça para o avistar de cima. E parecia-me muito grande, muito triste. Nossa, ela tá com 4 anos de idade, gente. 15 anos mais tarde, estive diante de outro esquife, o da Madre Genoveva. Tinha a mesma medida que o da mamãe, e julguei estar ainda nos dias de minha infância. Todas as minhas reminiscências retornaram em profusão. Era, por certo, a mesma Terezinha que estava a olhar, mas havia crescido, e o esquife parecia-me
parecia-lhe pequeno. Já não precisava erguer a cabeça para enxergar. Já não erguia senão para contemplar o céu, que lhe parecia bem alegre, pois todas as suas provações tinham tomado um fim, e o inferno de sua alma, o inverno de sua alma passara para sempre. Ou seja, leu o 44, só pra gente encerrar. Concluir, né? 44. Isso. No dia que a igreja lançou a bênção sobre os despojos mortais de nossa mãezinha do céu, nosso Deus quis dar-me outra na terra, e quis que a escolhesse livremente. Estávamos juntas, todas as 5, a olhar umas às outras. Luísa também estava ali. Quando viu Celina e a mim disse: pobres pequenas, já não tendes mãe. Então Celina lançou-se aos braços de Maria e disse: pois bem, tu serás minha mãe, eu habituada a fazer igual a ela. Voltei-me, no entanto, para vós, minha mãe, e como se por vir já tive rompido seu véu, atirei-me aos vossos braços, exclamando: pois sim, para mim, Paulina será mamãe. Muito bem. Então você vê que elas escolheram mães, né? A Celina escolheu a Maria e ela escolheu a Paulina. Então e é para quem ela está escrevendo a carta aqui, né? Acho que por hoje tá bom. Nós vamos continuar a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Temos ainda... Acho que essa leitura, dessa forma, a gente não precisa ter pressa. Vamos gravar alguns episódios, que eu acho muito rico. Esse é um livro muito rico. Muita informação. Que vai mostrando pra gente, né? Nós contamos aqui, no geral, a vida dos pais de Terezinha. Contamos aqui a primeira infância da Terezinha, que havia um reflexo de uma santidade muito forte, mas uma criança normal. Sim. Esse que é um ponto interessante. Não deixou de ser uma criança. São pessoas normais. É uma criança em seu estágio infantil de criança, com toda a vida normal de uma criança. Mas vimos ali a grandiosidade de uma alma pura, de uma alma em estado de graça, que nenhum demônio nem se aproxima. A mãe falece. Que é o ciclo de nossas vidas, mas de uma forma terrível, trágica, né? Mas deixou uma família maravilhosa. E daqui para frente nós veremos na próxima leitura. O próximo parágrafo, inclusive, agora ela vai sair de Alençon e vai para Lisieux. Mas para a gente encerrar esse primeiro episódio desse livro maravilhoso, A História de uma Alma, aqui Manuscritos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Isso aí. Gostou, Ale? Eu adorei. Me fez lembrar de algumas coisas da minha infância, como eu tava acabando de falar. Às vezes eu tava na sala, acordava no quarto. Será que foi hoje da guarda? Quem será? Hoje você é o anjo da guarda. Hoje eu sou o anjo da guarda, carregando meus filhos. Mas, tirando a história de lado, foi muito interessante. Coisas que me fez pensar, repensar também na minha infância. Tentar lembrar algo lá do fundo, né? Porque coisas de 3, 4 anos de idade, às vezes a gente não lembra do que a gente fez, muitas coisas. Mas vendo isso aqui, comecei a vir lembrando de como era minha mãe, meu pai. Perdi minha mãe, como vocês ouviram quase agora, em 2011. Meu pai foi em 2022. E é complicado a ser órfão, né, assim, do pai e da mãe. E senti bastante na parte que ela falou da partida da mãe dela, de verdade, senti muito. E espero que vocês também curtam, que nem nós estamos curtindo cada palavra, cada versículo. No caso, eu estou lendo, como vocês perceberam. O Fagner está refletindo cada passagem para vocês. E que de uma forma ou outra, tanto na leitura quanto na explicação, vocês possam viver o que nós queremos passar para você que está em casa. É isso aí. Não sei, a gente não tem noção de quantos episódios vão ser, acho que vai ser um montão. Bastante. E bora. Vocês vão ouvindo aí e vão apreciando. É isso. Bora. Ficamos com Deus, então. Vamos pedir aqui por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e que de Nossa Senhora, que acabou de ser a Assunção de Nossa Senhora, que a graça de Deus desça sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A gente encerra e permanecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Passarei o meu céu, fazendo bem sobre a terra. Essa música é dela. É. Até mais, vamos abrir com essa música. Tchau, tchau, gente.